Olá, tudo bom? Então tá joia. Antes de qualquer coisa, você vai lá nas nossas redes sociais, no YouTube, vai lá no sininho, clica no sininho, coloca todas. No Instagram você vai lá, curte, segue, né? No caso, e no Facebook você curte a nossa página, é muito importante para nós e tem bastante coisa da área do direito de maneira bem descomplicada. Você vai se interessar, tá? Eu quero falar rapidamente aqui sobre a aposentadoria rural e a aposentadoria híbrida. Tem uma grande confusão nesses dois benefícios. A aposentadoria rural está previsto no artigo 48 da Lei de Benefícios, tá? E tem previsão, logicamente, na Constituição Federal. E as pessoas me perguntam, elas falam assim, Heleno, com aquela mudança lá no ano passado da Lei de Previdência, com essa nova lei, né? Teve mudança na aposentadoria rural? Complicou? Como é que tá? Eu falei, olha, não complicou. Já é complicada por natureza, mas não complicou mais não. Mantiveram as mesmas regras. Quais são essas regras? É aqui que eu quero explicar para você. Então a primeira coisa para quem é para trabalhador rural. Você que não é trabalhador rural, você não se encaixa para as regras de aposentadoria por idade rural, tá? Então quem são os trabalhadores rurais? É aquele que exerce atividade rural em regime de economia familiar, ou seja, aquele que o pai, a mãe, os filhos trabalham na propriedade da família, ou naquela propriedade arrendada, né? Trabalham para a mantença do núcleo ali da família, né? A evolução até mesmo do próprio núcleo, mas ali entre eles e para a subsistência, né? Eles trabalham para eles, né? Ou aqueles que exercem atividade rural de maneira individual, ou seja, um trabalha na propriedade rural e, por exemplo, o cônjuge trabalha na cidade, né? Então, esse também é trabalhador rural, mas de maneira individual, tá bom? Não é economia familiar. Quais são os requisitos, então, para se aposentar por idade rural? 60 anos de idade, homem, e 55 mulher. Então, o primeiro requisito é a idade. Bateu 60 anos de idade homem ou 55 mulher. E ter a carência lá dos 15 anos, tá? De exercício de atividade rural. A grande questão é como é que eu faço essa prova da atividade rural, né? Eu tenho que fazer o exercício, né? O efetivo exercício da comprovação da atividade rural. Eu preciso provar a atividade rural. Como é que eu faço? Basicamente é o seguinte, eu tenho que somar, lá naquele período, quando eu vou fazer o requerimento administrativo no INSS, eu tenho que somar 15 anos de atividade rural, mesmo que de forma descontínua, ou seja, não precisa ser seguidinho 15 anos. Pode estar para 5, aí parou 6 meses, parou 1, depois você voltou e tem que dar os 15 anos, desde que naquele momento que você fez o requerimento administrativo, o seu último trabalho tenha sido rural, você esteja trabalhando como rural, tá? Então tem muita gente que a gente tem que tomar cuidado com isso, que eles pedem um benefício errado, né? Você tem direito a um benefício, aí você tem um elemento rural, a pessoa não avalia direito e acaba pedindo uma aposentadoria rural para você, ou pede um outro benefício vinculado à área rural e inverte as coisas, e no final das contas você vai ter um requerimento administrativo indeferido e uma ação judicial provavelmente julgada improcedente. Então tem que tomar muito cuidado, tem que analisar, tá? Bom, atividade rural. Eu quero falar antes das provas da atividade rural, você vai fazer a prova da atividade rural, só uma grande diferença que as pessoas confundem muito, né? Mostrar para vocês. A atividade rural ela é diferente, completamente diferente do que morar na roça. Tá? Morar na roça é morar na roça. Você mora na roça, toma banho na roça, assiste televisão na roça. Agora, a atividade rural é o pleno exercício da atividade naquelas condições, ou seja, de fato você tratava a terra ou tratava lá, se for agropecuário, os animais, o plantio, os cuidados, manipulava os insumos lá, né? Tinha efetiva exposição ao tempo, ao calor, chuva, frio, sol, né? Isso é exercício de atividade rural, tá? Agora, você simplesmente morar na roça não é atividade rural. Então, a prova que eu vou fazer primeiro perante o INSS da atividade rural pode ser por documentos fiscais contemporâneos, por exemplo, da data do efetivo exercício da atividade rural, compra de insumo, né, documentos fiscais, compra de insumo, nota fiscal de cooperativa, por exemplo, mas contemporâneo, contrato de arrendamento, contrato de meeiro, né, matrícula da propriedade, cadastro no INCRA, né, muito importante, atestado do sindicato rural, ainda que hoje a lei, ela não que ela vede, mas ela não exige mais isso como prova, a gente costuma pedir porque ele deixa mais robusto a questão, deixa mais forte a questão, né, na hora de fazer a prova, e a testemunha,
tá? Testemunha, e não adianta ser testemunha, o cara tem que ser testemunha firme, ou seja, verdadeira. Aquela testemunha que trabalhou junto, que trabalhava na propriedade ao lado, confrontante, que via você todo dia indo lá pegar o comboio para ir trabalhar. É assim que funciona, testemunha, que trabalhou junto, como eu disse, isso que é uma testemunha verdadeira que vai ser aceita no âmbito do requerimento administrativo ou, se não for aceito lá, judicial. Tá? Então é assim que se faz uma prova de atividade rural. E tem outros meios, tem outras provas aqui. Essa aqui é só exemplificativo que eu estou mostrando para você. Tá? O que eu quero falar aqui é a diferença também sobre a aposentadoria híbrida. Né? Se a aposentadoria rural eu tenho que fazer lá a prova, além da idade, os 15 anos, né, de forma ali, né, mesmo que descontínua da atividade rural antes ali do requerimento administrativo, a aposentadoria híbrida é quando eu vou utilizar parte do meu tempo urbano e parte do meu tempo rural. Eu vou utilizar os dois para aposentar. O que vai mudar é a questão da idade. 65 anos para homem e 60 para mulher, mais os 15 anos de contribuição. E aqui nas contribuições é que eu falo, você vai usar uma parte urbana e uma parte rural, se a pessoa tiver, né? Ou uma ou outra. Então aqui a grande diferença é que, se lá na aposentadoria rural o tempo de atividade rural tem de ser imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou seja, na hora que eu vou pedir o requerimento administrativo lá no rural, eu tenho que estar exercendo lá, tem que ser imediatamente anterior, tem que estar exercendo atividade rural. Para a aposentadoria por idade no formato híbrido, onde você vai aproveitar as duas coisas, isso é irrelevante. Ou seja, lá no momento do requerimento administrativo é irrelevante se você imediatamente prestou ali, logo no momento anterior, atividade urbana, atividade rural, isso é irrelevante. Você já está até pacificado lá, tem até um tema lá, que a gente chama de tema lá da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, o 131, já tratou disso, já resolveu, tá? Então, por isso que eu falei lá no começo, é muito importante que no momento da análise do requerimento, da situação do cliente, na análise de fato do cliente, você saber de maneira muito clara direcionar para onde seu cliente tem que pedir, ou seja, para onde a pessoa tem que ir, né? Se ela vai pedir um rural, se ela vai pedir um híbrido, por que ela não pode pedir rural, por que ela não pode pedir híbrido, porque se você fizer de qualquer jeito, você arrisca a questão do seu cliente aí, da pessoa que vai te contratar, tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver, qualquer situação, aí primeiro você deixa um like aí, curte, deixa o comentário, e vamos que eu puder eu respondo para vocês, tá bom? Obrigadão!